Então, Zé, realmente... Os 2 próximos jogos são Flamengo e Itaquera, Botafogo no Rio de Janeiro. Os 2 próximos jogos para esse time que está desesperado. Que o funil só vai fazendo isso aqui, ó. Claro. Entendeu? Olha o mês de setembro do Corinthians, Flamengo, aí tem a data FIFA, o jogo da volta contra o Juventude. 3 dias depois, o Botafogo. Alguma dúvida de que o time titular vai ser priorizado para o jogo contra o Botafogo? Nenhuma, né? Nenhuma. Aí o Fortaleza. Pesado mesmo isso. Pesado. Os dados do SofaScore, o Corinthians é o time que tem a maior porcentagem de derrotas do clube no século XXI. São 19 derrotas em 51 jogos. Assim, fora os empates, né, Ana? Que deve ter um monte no brasileiro. É o time que mais empata no Campeonato Brasileiro, não é? Acho que são 11 ou 10 empates. 10 empates. 10 empates, é o time que mais empata no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians tem jogos... Cara, é improvável o Corinthians ficar na Série A. É improvável. É improvável. Não, assim, a conta é pensar o que vai fazer com esses 178 milhões que você falou. Longe que mais empata mesmo, Ana. Não é? 10 empates. 10 Nenhum empates. tem Não 2 é dígitos. impossível ficar com 2 dígitos. Agora, o cenário se mostra improvável, porque você pensava, por exemplo, o Fluminense em 2009. O Fluminense estava na lanterna, mas ele tinha o Fred, cara. O Vasco tinha o Verratti, tinha o Cano, assim, sempre... não, mas o time tá... Mas alguém tava ali fazendo gol, o Corinthians não tem ninguém que faz gol, não tem gol. O Corinthians, antes do jogo contra o Juventude, tinha feito o levantamento. Tinha 34 finalizações em 3 jogos, só 3 grandes chances, assim. Ele só conseguiu criar 3 grandes chances e 34 finalizações, um aproveitamento muito baixo. Aí é tudo, é psicológico, treinamento, é técnica, acho que é o estilo também dos atacantes, né? Não são atacantes com grande volume de finalização. Na carreira, ou alguém imaginava que o Pedro Henrique fosse um super atacante, né? Não. E o time está gastando muito, porque beleza, o foco é 2024, salvar da zona de rebaixamento. O Corinthians cai com esse custo que o Rizek falou, 178 milhões. 2. O GE fez o levantamento essa semana, 172 milhões, só em contratações. É um custo muito alto para um time que... E querem trazer ainda o Arthur Cabral, do Benfica. Pois é. Por 15 milhões de euros, é o que está se falando. Segunda-feira que fecha a janela, né? Uma salvação, né? Eu acho que a salvação do Corinthians... De fato, ele pode melhorar muito o time. Agora, eu acho que a salvação do Corinthians está escrito ali, ó. O quê? Voltar a ser o Corinthians de Itaquera. O Corinthians não é mais. Pois é, mas voltar a ser, porque o Corinthians, se você for analisar o Corinthians para jogar fora de casa, não vai ser esse time que vai ser organizado, que vai ter a bola, não. Mas se você ele tem que olhar... trazer a torcida de novo, Ana, para fazer o cão de novo. A torcida é o craque do time. Eu sei, mas assim... A torcida tá lá, cara. A torcida joga mais. Não, se você for A torcida é o mesmo comportamento se tivesse lá o time do Marcelinho, do Ricardinho. Domingo vai ser 90 minutos, cara. Eu tenho certeza que domingo vai ser ingresso esgotado. Mas é aí que eu tô te falando, eu acho que o que o Corinthians tem agora, palpável, é Itaquera. O Corinthians não consegue nem aproveitar Itaquera mais, já tem alguns anos. Ele não é mais o super mandante como ele era. No campeonato inteiro foram 3 vitórias em Itaquera. Mas se você for ver as vitórias contra os times de Série A que você levantou aí agora, uma das vitórias mais importantes do time é a do Bahia fora de casa. Que o Corinthians teve um comportamento excelente, soube neutralizar o Bahia, né? Depois a gente viu outros times fazendo isso, mas a melhor partida dessas poucas vitórias que o Corinthians tem, foi essa contra o Bahia fora de casa. Porque ele não sabe mais aproveitar o fator casa. Isso não é dessa temporada. Dos últimos anos, o Corinthians veio perdendo a força de se mobilizar mesmo, de usar a torcida, de usar o gramado a seu favor. Sim. E outra coisa, Ana, que o Ramon fez isso, pelo menos no Vasco, ele conseguiu fazer. Ele tinha um Verratti, óbvio que ele amarrava o jogo inteiro para uma bola, 2 bolas, o Verratti deixava uma. E fazer isso no Corinthians. E aí ter um atacante que coloca essa bola para dentro. Porque se o Corinthians for esperar produzir jogo, gerar jogo, volume de jogo, ele não consegue. Agora, tem um detalhe, Itaquera. Vem para cá, por favor, diretor. Estádio não ganha jogo sozinho, embora ajude muito. Quando o Corinthians teve os melhores times aqui do milênio, ele recebia o Flamengo em Itaquera, Flamengo qualquer um, e ganhava os jogos. De 19 para cá, quando o Flamengo passa a ter, se não o melhor, os melhores elencos do Brasil, só dá Flamengo em Itaquera. É a história que a gente conta para vocês. Itaquera inaugurada em 2014. E aí, nos 4 primeiros jogos, né, o Corinthians estava bombando naquele período, o Flamengo perde 3 e empata 1. Né? Só dava Corinthians naquele tempo, com os times que tinham. Aí tem a semifinal da Copa do Brasil de 18, o Corinthians consegue avançar, depois perde do Cruzeiro, aquele título. E de lá para cá, amigo, o Flamengo reina em Itaquera. Foram 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota só do Flamengo em 9 jogos. Então, de 19 para cá, o dono de Itaquera, nesse confronto, é o Flamengo, não é o Corinthians. E a situação se mantém para o jogo de domingo. O Flamengo segue
com uma equipe, seja ela qual for, com os desfalques que o Tite tem nesse momento, bem superior à equipe que o Ramon poderá escalar domingo. Vai ser um duelo interessante, né? Porque o melhor Flamengo do Tite é o Flamengo que não tem a posse de bola. Principalmente jogando fora de casa. E eu acho que isso é um ponto muito forte do trabalho dele, saber enxergar isso. Pega um time que não tem muito o que fazer também com... Vai ser um jogo esquisito, assim. Vai ser A expectativa é grande, porque é um clássico, mas vai ser um jogo esquisito, assim. Não dá para fazer nenhuma previsão de modelo de jogo para essa partida. Mesmo porque o Ramon fez uma modificação no Corinthians, que eu acho que foi a principal mudança dele no time, é que ele avançou o Corinthians para marcar no campo de ataque, né? Então, eu acho que isso é um ponto que ele conseguiu trazer, porque o Corinthians sofre muito quando ele fica se defendendo na área. Então, eu não sei como é que o Tite vai fazer esse encaixe, porque aí vai forçar o Flamengo a ter posse de bola. Para mim, a oportunidade maior que o Corinthians tem de ganhar o Flamengo é neste jogo. Por quê? O Flamengo, na minha opinião, o Flamengo está muito desgastado, está tentando se renascer das cinzas, os jogadores estão exaustos, o treinador está exausto. Só que o Flamengo tem elenco ainda, né? Assim, com esses caras que estão chegando, a gente volta àquela velha discussão nossa, que o Flamengo, na minha opinião, agora ele vai ter de novo o melhor elenco. Agora ele não tem o melhor elenco. Só que o Flamengo, com esses jogadores que estão, o Tite, como a Ana falou, amarra o jogo, é conservador, o Flamengo tem jogadores com qualidade que podem ir lá resolver. Mas para mim o melhor momento do Corinthians para vencer o Flamengo é esse jogo. Depois desse... Eu acho que a diferença a favor do Flamengo, se tiver uma diferença, é esse cara voltar ali, que está ali no nosso telaço. Ele, ontem eu estava aqui no programa, eu falei... A tendência é que ele volte. Acho que ele é o único jogador do elenco do Flamengo hoje que é insubstituível. E o Flamengo sofreu desde que o Pedro machucou agora, né, no jogo contra o Bolívar. Você pode ver que são os jogos mais arrastados do Flamengo. O Flamengo não consegue... Assim, o jeito que o Tite criou para o Flamengo jogar depende muito do Pedro. O Pedro gera muita situação perto da área. A bola longa do Tite, do Flamengo do Tite, o Pedro consegue dominar, segurar. O time sair de trás. O time sair de trás. O Flamengo, esse Flamengo, ele tem, assim, na minha opinião, um problema que é a construção. O Tite ainda não arranjou um jeito do time vir tocando de trás. Sim. Às vezes consegue, mas assim, a maior parte do tempo o Flamengo sempre tenta a bola nos laterais, né? Ou no próprio Pedro, para já partir do meio campo. E ele sabe fazer isso muito bem. Ele sabe segurar a bola, ele tem muita técnica para meter uma bola. Ele estava bem fisicamente, né? A assistência que ele deu para o Luiz Araújo no jogo que ele se machucou é uma assistência de meia. Não, ele tinha evoluído muito. Eu acho que a mecânica do Flamengo, do bom Flamengo, passa muito por ter o Pedro. E ele voltando no domingo é um baita reforço para o Flamengo, que está bem desfalcado. Não vai ter o Nico de la Cruz, não vai ter o Michael. Eles fizeram exames hoje e foram constatadas lesões. A do Michael mais grave que a do De La Cruz. Há uma expectativa que o Gerson seja poupado. O Gerson está extenuado. O Gerson jogou todos os jogos do campeonato. Seria o primeiro jogo, caso ele não entre em campo, do qual o Gerson não participa nesse campeonato brasileiro. Mas ainda assim você vê, né, Rizek? Mesmo que sem o De La Cruz, sem o Michael, mesmo que o Gerson seja poupado, se o Flamengo conseguir inscrever o Alcaraz, que tem essa chance, o Flamengo pode ter do meio para frente o Ortiz de volante, o Pulgar de volante, o Alcaraz na meia, o Luiz Araújo numa ponta, o Bruno Henrique na outra ponta e o Pedro de centroavante. Ruim não tá, hein? É um time de alto nível para competir. Sem dúvida, com uma zaga que tem... Com os zagueiros que tem, com o Varela e o Ayrton Lucas. Então, assim, por isso que o elenco é um elenco top. Porque você tem tanto problema e você olha para o time que vai entrar em campo e você fala assim, esse time tem condição de ganhar. Vou mostrar, assim, se o elenco está cansado, a janela foi aberta para o clube arejar um pouco esse elenco, poder ter mais opções. Arejada, hein? Que arejada, é? Que isso? Barata, arejada, né? Arejadinha barata. Arejada, os caras abriram a capa do Batman, olha lá. Ó, na primeira janela, o Flamengo tinha trazido o De La Cruz, que está machucado agora, o Vinha, que só vai jogar no ano que vem, o Léo Ortiz, que agora está sendo uma solução para o meio-campo, e o Carlinhos, que não tem ajudado muito, né? Aí na segunda janela tem o Alcaraz, meia. Que isso. Já anunciaram o Plato, tá? O Gonzalo Plata, já foi anunciado. A gente está confirmado, mas já foi anunciado. Não, foi. O Michael, que está machucado. E o Alexandre, lateral da última Copa do Mundo, que inclusive já foi apresentado, vestiu a camisa e falou como novo reforço rubro-negro. Eu estou muito ansioso, muito feliz. Não vejo a hora de poder começar a treinar, começar, enfim, a ir nos jogos para poder também ter o máximo de minutos possíveis.
Porém, eu acho que já comecei a pegar o carinho da torcida no voo, que tem muitos flamenguistas que vieram e todos já me desejaram felicidades, me deram boa sorte, até torcedores de outros clubes também. Então, estava precisando desse carinho da torcida brasileira e realmente estou muito feliz de estar aqui. E não só dentro do campo, mas também fora do campo. Eu tive a felicidade de trabalhar com excelentes treinadores, excelentes jogadores, desde quando eu saí do Brasil, Porto, Juventus, Seleção Brasileira. Então, tudo isso eu acho que eu trago agora no Flamengo, mas também eu vim para o Flamengo para aprender com todos os jogadores de altos níveis, com os treinadores, preparadores físicos, enfim, com a nação rubro-negra, que eu acho que tenho certeza que eu vou aprender muito e já estou recebendo esse carinho que é especial para mim e para toda a minha família. Na opinião de vocês, qual o tamanho desse reforço para a lateral do Flamengo? Para mim é titular. Se tem um jogador que tem a cara... O Tite contratou primeiro o Vinha. Mas aí vai ficar ruim pro Dorival, que convoca o Ayrton Lucas e tem o Ayrton Lucas reserva do Alexandre. Deixa eu te falar uma coisa, né? Eu acho que ele chega, Paulo, como o Felipe Luiz chegou em 19. Sabia? Exatamente. Penso assim também. Não estou comparando o jogador, não é nada disso, mas a situação, o cara do tamanho que ele chega... Para assumir o jogo uma posição, dele, com o jogo que ele tem, a maneira como ele joga. Mas eu acho comparável, Eric. A gente está falando de um jogador de Copa do Mundo, de carreira europeia. Ele é o estrangeiro que mais vestiu a camisa da história da Juventus. Eu acho comparável. E titular com o Tite na seleção. Comparável. Ele pode não ter a fama que o Felipe Luiz tinha, ainda tem no Brasil, e é um personagem extraordinário. Mas o Felipe Luiz, veja, isso é uma boa questão. Mas ele é similar, cara. O Felipe Luiz, eu acho que a fama que ele... Até vou ser bem honesto. Quando o Felipe Luiz atuava... enxergavam ele de outro jeito. Eu enxergava. Em relação o primeiro jogo do Felipe Luiz, ele leva um baile no Bahia, lembra? Os caras atropelam ele, né? É que depois o Flamengo teve um modelo de jogo que proporcionou ao Felipe Luiz brilhar no Brasil. Encantou, e o Felipe Luiz encantou jogando. Ele era um cara que jogava com inteligência, com a cabeça. E lá no Atlético de Madrid, eu não via isso nele. Tanto que quando vem, fala, o Felipe Luiz vai ser mais um. É porque com o Simeone ele jogava muito defensivamente, Muito. O Alexandre é um jogador que eu acho que a gente conhece pouco o Alexandre aqui no futebol brasileiro, porque ele joga no Santos e vai jogar na Juventus. E como ele é um lateral também defensivo, e a gente gosta de laterais como Roberto Carlos, Branco, mas ele Leonardo... vai muito por dentro, ele constrói muito por dentro. Ele não é um lateral desse brilho. Ele fazendo uma boa Copa, só que ele machucou essa do Catar, sabia? Mas ele não tem esse brilho de um Roberto Carlos, de um Leonardo, de um Serginho. Ele é um lateral diferente. A gente não acompanhou a carreira dele com atenção, como a gente acompanhava o Roberto Carlos, fazendo gols, muitas jogadas. Eu acho que ele vai causar um impacto semelhante ao do Felipe Luiz aqui. Na Europa, né? O Vinha, Porto e Juventus, a camisa da Juventus, o Vinha foi contratado, eu imagino que o Tite falou assim, eu não tenho o Alexandre, eu vou contratar o Vinha, que é próximo, né? Não é que é igual, mas tem uma semelhança de jogo. Mas assim, o Alexandre vai, na minha opinião, vai ser titular do Flamengo e vai jogar muito. Eu concordo com você. Eu acho que ele vai causar um impacto danado grande. Aqui. Eu não sei como é que ele está fisicamente, porque ele estava sem atuar. O último jogo dele foi dia 24 de maio. Ele estava treinando em Portugal, quando fechou a temporada europeia na Juve, né? Mas eu acho que ele tem condição de... Até pela... Pô, cara, assim... com todo respeito, o Corinthians tem o Hugo e o Bidu. Compara com o Alexandre, cara, a posição. Não dá nem pra começar a comparação, cara. Ele não é um jogador que tem histórico de lesão. Eu não me lembro, Eric, dele ter histórico de lesão. Eu lembro daquela da Copa do Mundo. Ele teve poucos jogos na última temporada na Juve, muito mais por opção do técnico do que lesão. Eu tava tentando lembrar aqui. E tal. E ele ainda tem uma questão que ele pode jogar numa linha de 3 como um zagueiro pela esquerda, né? Então ele te dá essa opção também. Ele vinha fazendo isso muitas vezes. Se fizer um 3-4-3, ele joga na segunda linha de 4. Sabe quem barrou ele na linha de 3, na Juve? O Danilo, que jogava de zagueiro pelo lado. Ele inverte o Danilo de lado. Exato. Muitas vezes ele perdeu a posição num jogo por causa do Danilo. E se jogar, é que não é muito estilo do Tite, mas se faz um 3-4-3, ele joga na segunda linha também. Agora, com essa janelinha aí do Flamengo, aí eu tô aí eu volto de novo. O Flamengo é muito bom comentar as contratações do Flamengo, porque assim, furou o pneu do meu carrão importado, eu não vou trocar o pneu, vou comprar um carro novo. Não é isso? Vamos ouvir o Alcaraz falando como o mais novo reforço do Flamengo. Muy contento de llegar a un grande como Flamengo, con muchas ganas de jugar, de estar a la disposición del equipo, del técnico. La verdad que es un cambio muy lindo que me tocó, así que muy feliz de llegar aquí a Flamengo.
Sí, la verdad que físicamente estoy muy bien, me siento muy bien. En Inglaterra hice una muy buena pretemporada, los entrenamientos allá también son buenos, así que físicamente me siento muy bien, ya con muchas ganas. Sé que el domingo hay un partido muy lindo contra Corinthians. Si el técnico quiere que esté a disposición, yo ya estoy a disposición, yo me siento muy bien, listo para jugar. O Flamengo está trazendo um jogador que disputa essas eliminatórias pela seleção argentina, um jogador de seleção argentina. Acho que essa contratação, Rizek, ela é de um padrão nível Luiz Henrique e Almada em termos de impacto no time, que pode gerar um impacto no time, e mostrar para o mercado que o futebol brasileiro hoje está num outro patamar em termos de investimento. Tanto o Botafogo quanto o Flamengo trouxeram caras de 21, 22, 23 anos, cara. Por 20 milhões de euros. Se a gente voltar no tempo um pouquinho, é quase inimaginável isso. Que um time brasileiro vai chegar na Europa e repatriar e trazer para a América do Sul. Eric, só um momentinho, que tem chance de medalha para o Brasil, um brasileiro do Alcaraz. Não o tenista medalha de prata, o novo caiu reforço, ontem no US que caiu Open, ontem no US Open. Gente, todo mundo. A Naomi Osaka caiu também, né? Sim. E esse Alcaraz que é o que importa para o torcedor do Flamengo. A gente estava comentando que é um jogador que disputa as eliminatórias, já tem 2 jogos das eliminatórias. Estava na Juventus da Itália, um jogador jovem de 21 anos. É um reforço gigante, como vocês comentavam aqui. Assim, é inimaginável que o futebol brasileiro... Você viu quem que ele cumprimentou ali o primeiro, não? Quem? Viu, não? Não vi. Arrasca. O Arrascaeta. Hã? O que tem? Ué. O que você quer dizer? Não, continua, depois eu termino. Eu fiquei na dúvida também. Não, porque assim, eu acho que a contratação tô com o Eric desse nível. Só que se o time do Flamengo tiver todo bem, ele vai jogar no lugar de quem? O problema é daquele senhor ali, ó. Vocês estão aqui para debater. Eu não sei, ele nem estreou ainda, como é que a gente vai falar? Ele não consegue tudo Aí bem. eu tô dizendo que eu tava cumprimentando o Arrasca. Se o Arrasca estiver bem, quem vai jogar o Arrasca? Cara, mas assim, vai ser muito difícil você ter todo mundo saudável até o fim do ano. Hoje, só nesse momento, você tem Michael fora de combate, você tem De La Cruz fora de combate, Arrascaeta fora de combate, Falei, quando tiver Gerson todo mundo poupado bem. pra domingo. Gabriel Quando fora tiver de todo combate. mundo, agora, é a Vera. Agora, vai, quem que vai? Cebolinha fora de combate. Quem que vai, então? Quem que vai, Paulo Nunes? Quem que vai, Paulo Nunes? Todo mundo bem, quem que vai? Todo mundo bem? Arrasca. Então, mas muita gente que conhece até mais o Alcaraz, eu estava lendo muita gente falando do Alcaraz, ele é mais De La Cruz do que Arrascaeta. As características dele... Ele é um meio ofensivo? Eles são mais parecidas com a do De La Cruz, aquele cara que faz área a área, camisa 8, a moda antiga. Ele é mais isso do que propriamente... Ele joga na do Arrascaeta, mas o melhor Alcaraz, melhor. Agora, dá uma olhada no elenco do Flamengo. A gente colocou aqui as opções principais, né? Pro gol, Rossi ou Matheus Cunha. Fabrício Bruno ou Léo Ortiz. Léo Pereira, Davi Luiz e o garoto Cleiton. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas e Alexandro. Vinha tá fora de combate. Aí no meio campo, Pulgar, o Alan, o Igor Jesus. O De La Cruz, o Alcaraz, que você tem de grandes opções para jogar ali no meio campo do Flamengo. E também o Everton Araújo, o garoto. Aí o Arrasca ou o Lohan, que era a opção, mas agora você tem outras para atuar ali no setor também. Gerson, o Luiz Araújo ou o Matheus Gonçalves. Aí do outro lado, Bruno Henrique, o Michael e o Plata. O Plata é até mais na direita, né? Na direita. Pedro, Gabigol e bem abaixo deles o Carlinhos. Mas é um elenco assim, cara, com muitas e muitas e muitas opções. A gente tirou, por exemplo, o Vinha e o Cebolinha, que só voltam a jogar no ano que vem. São as opções que o Tite terá no ano. Em algum momento. Em algum momento. O departamento em 2024. médico, não do Flamengo, né, do futebol brasileiro voltar ao normal, né, porque tem muitas lesões, o Tite vai ter esse super elenco. Agora, eu só queria propor uma outra reflexão, e aí não é sobre o Flamengo, é sobre o futebol brasileiro em si, porque o Eric foi muito feliz quando ele lembrou que o futebol brasileiro, em alguns clubes, tem bala na agulha para contratar um Almada, repatriar um Luiz Henrique, contratar jovens jogadores, como está sendo agora o caso do Flamengo, que são jogadores talentosos e que, né, vão figurar em seleções de outros países. A minha grande dúvida é em um processo que os outros clubes não estão conseguindo formar esses extra-classe, para a gente buscar jovens. Vamos pensar no Palmeiras. O Palmeiras tem uma grande categoria de base que tem formado esses jogadores.
Formou recentemente o Endrick, formou o Estevão, tem alguns outros nomes um pouquinho mais para trás que abasteceu muito o mercado interno, né? O PK, por exemplo, que está no Botafogo, mas que está vivendo uma outra... Danilo. Menino, né? Murilo, zagueiro, que é ótimo. Mas o que eu fiquei pensando muito ontem é o impacto, porque antes, quando a gente contratava o jogador talentoso mais em reta final, que ele vinha para cá e sempre contribuiu. Que é o Alexandre, no caso. Exato, que é uma meio que característica do nosso futebol. E a gente tem essa mudança de cenário recente, que é você buscar jovens jogadores. A minha dúvida é o impacto na nossa formação. Por que a gente não consegue formar um Almada? A gente não consegue formar em boa escala, tá, gente? Eu não tô falando, não, mas o Palmeiras formou um. Não, tô falando em larga escala. A gente não consegue formar um Almada, a gente não consegue formar um Alcaraz. E porque mesmo a gente tendo esse dinheiro para contratar, e eu acho isso fantástico, pensando no futebol brasileiro, o meu pensamento vai além. O gargalo que a gente tem em relação às formações de jogadores com essa característica. Acho que tem uma mudança na formação de jogador no Brasil, desses jogadores mais talentosos, porque aparece um jogador talentoso lá com 12, 13 anos, ele automaticamente vai fazer ponta, vai virar um ponta de pé invertido. Então, eu acho que é isso. O nosso futebol é reflexo dos jogadores que a gente forma. E hoje a nossa formação, até porque é o jogador brasileiro para exportação, é jogador de lado, cara. Espero que não façam muito isso com o Estevão, porque ele tem muita característica. Pontas, né? Mas são os pontas. A questão não é essa, assim. A gente não tem aquele super ponta mais, né, gente? Vamos pensar aqui no futebol brasileiro. Sim, mas olha só, ele terminou a formação dele fora. Ele não é um jogador formado 100% no Brasil, ele sai muito cedo daqui. Sim, porque esses caras craques com 18 anos, eles vão para a Europa. Isso que eu tô falando, como é que tá o nosso cenário de formação desses jogadores ao ponto da gente ter o dinheiro e a possibilidade de buscar fora e não formar aqui, entendeu? Esse eu acho que não é um impacto para agora. Eu acho que esse não é um pensamento para agora. Até porque a gente forma jogador para vender no Brasil. Porque a gente fez muito tempo isso com os laterais. A gente pensava muito no lateral europeu. Vamos formar um lateral europeu, ele tem que ser forte. E a gente tem um gargalo enorme na formação de laterais no Brasil hoje e a gente tem que olhar para fora para trazer lateral de volta para cá. Mas como o mercado está comprando ponta brasileiro e a gente forma jogador... Volante também meio. Volante, sem dúvida. E a gente forma jogador para vender, né? Porque com 18 anos eles vão e é muito dinheiro. Ou a gente traz o cara para ser volante ou a gente abre o cara para ser ponta. A gente é obrigado a buscar no mercado os jogadores que a gente não forma. Na minha época, por exemplo, todo mundo queria ser ou meio campo ou atacante, segundo atacante. Entendeu? Porque jogava com 2 atacantes. Então, o treinador de base, ele já te colocava, eu quero jogar de meia, mas vai de ponta que você é melhor. A gente vai mostrar mais uma prova das Paralimpíadas. Cleiton... Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Então, se você é novo, já peço a vocês que deixem aquele like maroto, se inscreva, ative o sino também, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Vamos aqui para mais um pacotão de notícias diárias do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Que deu o Mundial pro Corinthians. Então, Zé, realmente tá uma divisão nessa imagem do Tite em 2024. Eu acho o seguinte, Edu, acho que a imagem do Tite em relação à história dele no Corinthians não muda. Eu também acho, mas... Não muda. Ele é profissional, ele tem o direito de escolher. Mas ele abriu mão do Corinthians. Ele tem o direito de escolher. Ele tem, sou profissional, eu quero uma outra coisa, eu preciso ter uma nova experiência, trabalhar num clube diferente. Acho que é a primeira vez que ele trabalha no Flamengo, né? Em toda a história dele. Então, acho que o que ele fez ninguém apaga. Eu acho que dentro da história do Corinthians, ele é o treinador ali que está no auge, está no topo por tudo aquilo que ele conquistou e da maneira que ele conquistou. Né? Ele conquistou os títulos, tanto da Libertadores como Mundial, sendo um dos treinadores mais próximos à torcida. De identificação, de uma série de coisas. Aí você tem que separar, né? O treinador... do ser humano. E tem que separar o treinador do Corinthians e o treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo, quando ele fala, minha família é flamenguista, isso aí é a média para a torcida. Né? Porque ele não falou isso no primeiro dia. Né? No primeiro dia ele não falou que a família era flamenguista, que ele era flamenguista, que uma série de coisas. Ele só falou porque agora a situação estava complicada, né? Um desafogo, uma média para a torcida. Então, assim, tem que entender como é que funcionam as coisas. Os torcedores, às vezes, são passionais e isso é o mais complicado de você separar, né? A paixão da racionalidade. Mas acho que o lugar do Tite na história do Corinthians está lá e acho que ninguém vai tirar, não. Não tem como apagar e esse tipo de sentimento do torcedor é compreensível, né, Zé? Porque o Rogério Ceni, quando vai para o Flamengo e elogia a torcida do Flamengo, fala ali da nação rubro-negra com deferência, o torcedor do São Paulo, que sempre idolatrou,
vai ficar sentido de alguma forma e por isso o Rogério Ceni foi vaiado no Morumbi, é normal. Agora, uma coisa é certa, o tempo deu razão ao Tite. O Tite acertou ao não voltar para o Corinthians, porque ele tinha mais a perder do que a ganhar. E aí é entender que nem mesmo o Tite, nessa situação que o Corinthians está, daria jeito ou faria milagres. E bons técnicos já passaram pelo Corinthians. O Mano Menezes é um técnico ruim, um técnico que não sabe de bola? Tem conhecimento, tanto é que está mostrando serviço no Fluminense. O Antônio Oliveira continua tendo potencial, um cara que fez um bom trabalho no Cuiabá, assim como o Ramon Dias. Olha o estofo, a experiência, o currículo do Ramon Dias. Mas eu vou lembrar vocês o seguinte, nós vamos colocar o sonoro agora, Bubu, que eu quero te ouvir, mas o Vitor Pereira, que foi do Corinthians, ele foi para o Flamengo. O que aconteceu? A torcida do Corinthians ficava muito no pé dele também. E olha que nós estamos falando do Vitor Pereira e não da história. Eu assino embaixo no que disse o Zé, né? Da história, tudo. Estou falando do comportamento que os corintianos aqui no estúdio, cada um deve pensar de uma maneira. Como é que vai recepcionar, por exemplo, o Tite? Né? Um jogo no domingo, né? O Química Arena. Então vamos ouvir o Tite, você vai mandando vídeo para cá. Ó, mande vídeo. Eu quero saber a tua opinião a respeito do Corinthians enfrentando o Tite enfrentando o Corinthians. Vamos lá. Outro jogo. Barra da Tijuca, ele escolheu o Flamengo e deixou o Corinthians de lado. O corintiano se sentiu magoado, né? Eu tô vendo aqui um corintiano perto de mim que ele, inclusive, jogou até praga, que não é uma coisa tão bonita de se falar, né? Tão romântica, né? Querendo que o Tite quebre a cara. Então, no jogo em Itaquera, a torcida do Corinthians, a fiel, E não você tá virando pastor. Então, tá maravilhoso. Que é um pouco do Tite, né? É um pouco essa pegada, né? Eu fico aqui imaginando se isso aí rendeu o corte mesmo para nossa equipe digital. Imagina um cara vendo um corte com a trilha sonora. Com essa minha camisa social, com essa trilha sonora, é uma pregação que eu tô fazendo. Então vai ser o nosso coach. Pra concluir. Conclua, coach. O que vai acontecer? Vai ter aquela comunhão, aquela união da fiel com o time do Corinthians. Para vencer o Tite agora é adversário. Ele escolheu o outro lado. Então é o Corinthians contra o Tite. Ele não vai ser hostilizado, não vai ser vaiado, não vai ser xingado por conta da história dele. Mas agora ele é adversário. Assim como quando o Caio Paulista enfrentou... Relacionamentos, mas esquece de uma coisa importante. Opa! Traição? Não. O quê? A lei do ex. Você não conhece a lei do ex? O Rogério é ex-técnico do Flamengo. Jogou 13 vezes contra o Flamengo, perdeu as 13. Não, né? mas Bubu, mas tem o sentimento do ex ali, que é de olhar... O torcedor corintiano vai dar aquela olhadinha pro banco. Tela dividida, você acha que é mais... Eu vou lembrar, eu acho que o Zé tava nesse jogo. Saudade do meu ex. É mesmo, você acha que é mais isso? O Casagrande veio jogar aqui no Pacaembu com a camisa do Flamengo. A Fiel começou a cantar, doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano. Aí ele meteu um gol contra e ganhamos de 1 a 0. Então, a Fiel entrou na mente dele. A Fiel entrou na mente do Casagrande. O Casagrande fez gol contra, saiu abalado. Cara, é verdade, eu sou corintiano. E voltou pro Corinthians. Pra deixar claro, foi sem querer. Foi no escanteio. Mas a torcida do Corinthians acho que não vai criar isso pro Tite. Mas doutor, eu não me engano, o Tite é corintiano, porque o Tite acabou de falar que é flamenguista. Mas eu acho que o Breler tá querendo falar é o seguinte... A dor maior, o corintiano é como se ele estivesse guardando, Breler, vê se eu estou entendendo o que você está querendo falar, num potinho toda aquela história do Tite, aquele potinho bem guardado, sabe, Zé? Puta, legal, muito bacana, fez uma história linda. Agora, esse Tite de 2024 é o ex que me trocou. É o famoso recalque do ex. Você acha que é recalque de troca de ex? Tem. E é normal, isso aí acontece. Um cara que teve a passagem que o Tite teve no Corinthians, naturalmente vai deixar saudade, vai deixar uma relação de alguma maneira afetiva com a torcida, mas eu acredito que o torcedor corintiano não vai ficar muito apegado nisso. O torcedor corintiano tem problemas muito maiores que o Tite. Hoje, o torcedor corintiano olha para o campo e não consegue enxergar poucas soluções por tudo que foi a temporada e até se colocando no lugar do Tite. Olha tudo que aconteceu no Corinthians, troca de gestão, o Augusto Melo muda tudo no meio da temporada, nada dá certo. Você acha que o Tite não colocou isso na balança? E eu não tenho dúvida que se dependesse só da torcida, da história dele no clube, ele voltaria. Mas ele sabia que era um processo muito complicado no Corinthians. E por mais que ele tenha problemas no Flamengo também, os problemas lá são muito menores.
cuidar da gestão de elenco e rotação para jogadores que estão lesionados, dor de cabeça de quem joga ou não, contratações. No Corinthians é problema que vai muito além do campo e o Ramon Dias está sofrendo com isso agora. Hoje, o Corinthians, se escapar do rebaixamento, está no lucro. Por tudo que foi a temporada. É o campeonato do Corinthians. Pela montagem do elenco. Então, o Tite, naquele momento em que recusou o Corinthians, ele fez uma análise fria, racional do que se apresentava para ele. E corria o risco, se ele voltasse para o Corinthians, de arranhar toda essa idolatria que ele tem. Eu vou lembrar o Filipão. Não, mas teve um outro jogo ali. O Filipão no Palmeiras você deve ter lembrado, ficou marcado numa fase dourada, que era Parmalat ainda. Ele foi lá, ganhou Copa do Brasil, Mercosul, ganhou Libertadores. Mas o Filipão faz parte da campanha do rebaixamento. Em 2012. Lembra? O Palmeiras era uma fase difícil, o Palmeiras brigava muito contra o rebaixamento, tanto que caiu. Se tiver interesse, tem de voltar. Muricy Ramalho no São Paulo 2013. Mas olha, o São Paulo era um time que lá lutando contra o rebaixamento. O Muricy falou, cara, não é mais o São Paulo multicampeão da Libertadores, brasileiro, não sei o quê. Eu vou assumir o São Paulo ruim e ele ajudou o São Paulo a não cair. Isso muda pouco na idolatria dos caras, Bubu. Então. Pensa bem, o Jorge Jesus no Flamengo. O Jorge Jesus recusou também voltar para o Flamengo. No fim, o torcedor do Flamengo ficou chateado com ele, porque queria a volta, e o Jesus até deu uma enrolada no Flamengo. Até provocou discórdia no Flamengo. Então, ali não foi muito ético da parte dele. Mas na história, no futuro, o que vai ficar para o torcedor rubro-negro é aquela temporada incrível de 2019, os títulos que ele ganhou, assim como o Tite no Corinthians. É circunstancial. O torcedor do Corinthians pode vaiar o Tite, vai torcer ali incondicionalmente para o Corinthians vencer o Flamengo, mas não vai ficar uma coisa arranhada só porque o Tite não voltou. Eu consigo compreender todos os argumentos. Não, arranhar a história eu acho que não arranha. Eu acho que não arranha, não. Mas o torcedor estava chateado com ele nessa fatia de... Eu não sei se assim, você vai pegar 10, não sei se os 10 estarão chateados. Não sei. Então, Zé, por isso que eu pedi vídeos, porque eu não sei. Eu acabei de citar que tinha 4 lá, 2 estavam, 2 não. Porque assim, você... Não é porque... Eu tô com o Breyer nessa, na seguinte colocação. O Tite construiu uma história. Ele teria o direito, e tem o direito de escolher para onde ele vai trabalhar. Sim. E o que ele vai fazer, como ele vai fazer. Talvez, por exemplo, ele não quisesse conviver com as mesmas pessoas que ele conviveu, sabendo de tudo que aconteceu. A última passagem do Tite, ele foi mandado embora, não foi? Ou ele saiu? Acho que ele foi mandado embora. Ele saiu para a seleção. Saiu para a seleção, mas antes ele teve uma série de problemas, uma série de coisas e tal. O Tite já sabe do ambiente do Corinthians. Quantos anos ele trabalhou lá? Aquela saída que ele vai para o período sabático. Sim, mas quantos anos ele trabalhou lá? Na seleção? Não, no Corinthians. Ele tem uma primeira passagem que ele foi demitido pelo Kia, depois 2005. Depois ele vai, quase cai com o Tolima, é mantido pelo Andrés, e aí ele segue até ser campeão mundial. Não é que ele cai, ele sai da pré-libertadores. Da pré-libertadores. Não, ele cai todo mundo achando que ia ser mandado embora, o Andrés falou assim, não, eu vou segurá-lo. Aí segurou. Aí ele joga contra, acho que foi o São Paulo, no Morumbi, não foi que ele jogou com um empate? 0x0. Aquele barro Chicão, né? Que ali era... Ou ele fazia isso ou ele estava fora, né? Porque se perdesse o jogo, ele estaria fora. Então, eu acho que ele construiu uma história que ele tem o direito de chegar e falar assim, não, peraí, eu já fiz isso, agora eu quero construir novas situações, eu quero viver outros ares, e nada impede do Tite daqui a 1 ano, 2 anos, porque nada é certo no futebol. E o Corinthians chamar e falar assim, vem cá, não, eu vou, tô indo. Acho que são momentos diferentes, momentos distintos da vida de cada ser humano. A gente não sabe exatamente o que passou na cabeça do Tite para ele falar assim, não volto. E era um momento de transição política, né, Zé, do Corinthians, a possibilidade de sair um grupo que ele era acostumado a trabalhar. E talvez ele quisesse realmente, de fato, descansar. Ele ficou quantos anos na seleção? 6 anos? 6 anos. Não, se juntar, ele pega 2 anos, 6 anos. Ele falou assim, não, peraí, deixa eu parar um pouco, vou descansar, embora o treinador da seleção eu acho que o treinador da seleção descansa bastante. É diferente, eu também acho. Só que o treinador de seleção tem a pressão de 200 milhões de pessoas, né? Porque a expectativa também é muito grande em cima do Brasil. É uma pressão gigantesca, por mais que a gente não entenda isso, mas quem vivenciou o ambiente de seleção brasileira sabe que você é obrigado. Nos clubes nem sempre você é obrigado. Na seleção brasileira você é obrigado a conquistar títulos o tempo todo, jogar bem o tempo todo. Então tem uma forma diferente de você vivenciar isso. No dia a dia é diferente de clube. Né? Isso é totalmente diferente. Você não tem o desgaste de viagem, pelo contrário. Né? Eu preciso ver um jogador na Europa. Vamos lá, uma semaninha. Não precisa acordar cedo no dia para dar treino. Não precisa dar treino. Viagem primeira classe, né? Business, vai lá, tal, hotel bom, tudo certinho e tal. Mas existe uma pressão que
que é alta, que é forte. Mas eu acho que ele tem o direito de escolher. E nada impede de ele voltar para o Corinthians. Como o torcedor tem direito, se você que está em casa, mande seu vídeo, daqui a pouco os vídeos vão aparecer para a gente saber se você, eu fiquei chateado. Não, Edu, ele tá, para mim, ok. Porque certamente nós vamos ter comportamentos ali. Eu não sei se vai ter esse coro do casão aí, não. O torcedor corintiano entende exatamente o que o Tite falou ali. Não, porque a família é corintiana, porque